Hoje nós estamos inaugurando, na verdade, o tema, porque ao longo do ano, o nosso tema do ano, que é Floresça onde está plantado, a cada bimestre nós vamos tratar de um dos grandes temas ministeriais. E o primeiro deles é comunhão, que nós começamos hoje. Então, o mês de março e o mês de abril, o tema é comunhão. Então, todos os esforços que nós pudermos nas canções, nos estudos, nas classes de escola dominical, nas reuniões, nas quartas-feiras, nas mensagens que trocarmos entre nós, vamos reforçar esse tema, da comunhão tão importante entre o corpo de Cristo. Logo depois, em seguida, nós vamos tratar da evangelização, depois do serviço, discipulado e então depois a adoração. Então, agora, março e abril, o tema que vamos estar enfatizando é exatamente a comunhão. E nada mais oportuno do que começar o mês da comunhão celebrando a mesa da comunhão, a mesa que nos une. Na verdade, há uma diferença enorme entre as relações desenvolvidas entre nós e os nossos amigos e entre nós e os nossos irmãos. Porque o que nos une de verdade é o corpo de Cristo. O que nos une é o Senhor Jesus. Nós nos tornamos um em Jesus. Então, na verdade, esta celebração da ceia mostra de forma muito efetiva para nós o Cristo que se entregou por nós. Portanto, nós convidamos a comunidade a que neste momento possa participar da mesa do Senhor. Convido os presbíteros que estão presentes para que possam nos auxiliar na ministração da ceia. E não por mera coincidência, mas também por providência do próprio Deus, pensar uma coisa extremamente importante, que o nosso paramento da mesa litúrgica, aqui hoje composta, a cor roxa, ela é justamente a cor que manifesta a espera do Cristo, logo depois do advento do Cristo revelado, depois do Cristo se manifesta ao povo através do anúncio do reino de Deus. A cor roxa, significa a espera, é como que um novo ciclo começou do tempo comum em janeiro, do Deus que se manifesta, do Deus que se revela, e logo depois a cor verde, que significa o tempo comum, mas logo depois essa sequência, a cor roxa, significa a espera, significa aqueles que viviam em trevas, podem experimentar na Páscoa uma grande luz da salvação através da morte e ressurreição de Jesus. Portanto, daqui até a Páscoa, as cores da liturgia do ano, que é o roxo, celebra exatamente esse processo, que é chamado de quaresma, que muitos pensam que estas práticas do ano litúrgico, na verdade, é apenas dos nossos irmãos católicos, mas não é, é de todos os cristãos, existe muito antes de existir a Igreja Católica Apostólica Romana, Então, é as cores do calendário litúrgico que expressa essa dimensão viva e forte da caminhada do povo de Deus, que inicia o ciclo do ano até chegar ao advento, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, lá no final do ano, que começa em novembro e dezembro, essa manifestação do advento. Então, vivemos o tempo da espera. E o povo que vivia em trevas, eles puderam enxergar uma grande luz, porque o Cristo, Filho do Deus vivo, encarnou-se e morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Ao participarmos desta mesa, nós estamos celebrando exatamente isso, a fidelidade do Cristo que se entregou e a esperança do Cristo que haverá de voltar. Portanto, o apóstolo Paulo nos diz em Coríntios que o que eu recebi do Senhor, eu também vos entrego, que o Senhor Jesus, na noite em que haveria de ser traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por amor de vós, comei dele todos em memória de mim. Por semelhante modo, naquela mesma oportunidade, um final de tarde, numa casa emprestada de uma senhora, que empresta a área da sua casa com uma grande mesa para que Jesus e os seus discípulos tomem a ceia, num dia comum dos judeus. No final do dia, comer o pão asmo e tomar o vinho, celebrando o final de um dia e saciando a fome. Mas aquela era uma ceia incomum, porque ela era a última ceia que os discípulos celebrariam com Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo disse: este é o meu sangue, que é dado por amor de vós, bebei dele todos em memória de mim. Desta forma, irmãos, esta simbologia do pão e do cálice
celebra a morte e a ressurreição do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao participarmos da mesa, que nós sejamos, portanto, alimentados por esta fidelidade e por essa esperança. Vamos orar neste momento, pedir para que o nosso irmão presbítero Alisson ore a Deus consagrando os elementos. Oremos. Soberano Deus, amantíssimo Pai que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade e privilégio de estarmos aqui neste momento, Senhor, para juntos, ó Deus, celebrarmos, ó Deus, este momento, Senhor, de Eucaristia, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que neste momento tu possas estar, Senhor, consagrando, Senhor, esses elementos, Senhor, para que eles possam, ó Deus, servir de alimento, Senhor, para as nossas almas, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda para que a todo instante possamos estar, ó Deus, refletindo, Senhor, o que tu fizeste por nós, Senhor, dando o seu Filho para morrer, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. Ó Deus, eu te peço que nos ajude para que, Senhor, nas nossas vidas, no nosso caminhar, possamos estar sempre, Senhor, fazendo a tua vontade, glorificando o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Desta forma, irmãos e irmãs, nós convidamos todos os irmãos e irmãs desta igreja, outra igreja cristã evangélica, você que está em comunhão com o seu Deus, a participar desta mesa que é ofertada de graça e pela graça. Participemos da mesa do Senhor. De cruz erigir, dela ao dia fugir, como emblema de afronta. Receba o cálice e o pão, pode tomar no momento em que receber, e ao terminar você coloque-se em oração na presença do Senhor. Pedimos que os pais ministrem os seus filhos e assim em seguida também possam participar da mesa do Senhor. Na Igreja Presbiteriana Independente, as crianças podem fazer parte da mesa, é um privilégio, e os pais podem assim ministrar a elas. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Deixa a glória dos céus, Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim. Jesus, sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia Jesus me dará. Para dar-me o perdão, eu me alegro na cruz,
Amém. Graças a Deus, alimentados pelo Senhor. Através da sua mesa, nos colocamos nesta disposição de ouvir a sua palavra neste momento. Queridos, nós vamos falar sobre comunhão, né? Uma palavra extremamente salutar e importante no corpo de Cristo. Nós vivemos momentos de um desafio significativo. Talvez a igreja nunca imaginou que pudesse ficar 1 ano e meio sem estar juntas, né? Acho que o desafio da pandemia, do isolamento da pandemia, foi para nós, igreja, um desafio significativo. Da distância, mesmo que nós estamos nos encontrando online, essa distância que nós experimentamos e passamos a perceber aí a dimensão, provavelmente, a gente entender, daquilo que passa irmãos que estão em lugares que não podem reunir, como é o contexto que Cristiane convive diariamente, né? E essa prerrogativa de nós não podermos estar juntos, né? Realmente foi um desafio significativo para nós como igreja no Brasil, no mundo e etc. Agora, o detalhe é que quando passa a pandemia e nós começamos a ter os encontros remotamente, algumas pessoas continuaram remotamente, né? As pessoas entenderam o remoto como um privilégio, e eu acho que de fato é, né? Lá no Soter, por exemplo, nós estamos avaliando isso hoje no planejamento, mas no Soter, nosso encontro da semana continuou sendo remoto até hoje, né? Até a semana passada. Mas o detalhe é desse exercício da comunhão, que não passa apenas por estar juntos no templo, é muito mais do que isso. A palavra de Deus, ela vai nos falar sobre essa questão da comunhão em diversas dimensões, em diversos contextos, em diversos textos bíblicos, que vai nos chamar a atenção sobre essa dimensão da comunhão, sobre essa dimensão do corpo de Cristo e de nós estarmos juntos. Provavelmente, um dos textos mais interessantes para essa dimensão é o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante, né? A Bíblia vai nos dizer: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que haveriam de ser salvos. E uma outra tradução vai dizer: os que iam sendo salvos. Ou seja, está aí num processo, está no gerúndio, no processo de continuação daquilo que acontecia continuamente na igreja de Cristo. Ou seja, havia pessoas sendo salvas constantemente. E essas pessoas que eram salvas, elas eram inseridas no corpo de Cristo, elas eram agregadas no corpo de Cristo, elas eram discipuladas, elas descobriam os seus dons e os seus ministérios para servir a Deus através do corpo de Cristo. Quando a gente enxerga a igreja apenas como um espaço de culto e adoração, estar ou não estar na igreja pode às vezes ser para nós muito relativo. Por quê? Porque eu posso orar em casa, eu posso cantar em casa, eu posso louvar, eu posso ler a Bíblia em casa. Posso, lógico que eu posso. Só que quando eu entendo o que é a comunhão do corpo de Cristo, eu vou entender que a minha presença na igreja, na vida do corpo de Cristo, que não acontece só na igreja, né? Ela se torna essencial para mim e para o outro. Então, quando eu quero apenas ter a minha atividade com Deus em casa, eu estou desconsiderando a importância que eu tenho na vida do outro. E estou desconsiderando a importância que o outro tem na minha vida. E aí eu não consigo ser igreja.
porque a igreja, ela é a união do corpo de Cristo. Essa semana, na sexta-feira, por uma questão de precaução com relação à Vanessa, para não expor ela fazendo uma visita, nós, alguns irmãos do conselho, outros estavam em viagem, mas os que puderam, que estavam presentes, nós fizemos uma oração com a família ao vivo pelo telefone, coisas do momento atual, né, que a gente consegue fazer isso. Mas desta forma, né, na semana passada, retrasada, né, quando Vanessa já estava no hospital, eu e Fernando tivemos lá fazendo uma visita presencial. Vanessa em casa, achamos que era prudente não ir para preservá-la, né? Mas nós fizemos uma oração através de uma videochamada de telefone, com todos nós participando. E não há dúvida de que isso tem uma importância singular do corpo de Cristo orando, todos nós orando por ela, todos nós mandando uma mensagem, os que podem estar ligando, né? Essa semana falei com a nossa irmã Kátia, e ela dizendo, vários irmãos mandaram mensagem para mim, vários irmãos ligaram para mim, eu senti a presença de vocês na minha casa. Eu senti como se vocês estivessem comigo, pastor. Eu não pude estar aí por conta da minha enfermidade, mas vocês estiveram aqui. Na minha vida, no meu coração. Ainda na sexta-feira, nós fizemos fizemos uma ligação com o conselho e oramos ao vivo com o nosso irmão Dilton, né, que estava fazendo internado, estava no Menandro de Farias, vindo para o outro dia para o Roberto Santos para fazer uma avaliação, para fazer um exame sério, um exame que é importante que seja feito e que, graças a Deus, o resultado foi muito melhor, né, ótimo, né, considerando as nossas preocupações, né? Mas assim, o resultado foi bom no sentido de que é tratável, que é algo viável, né? Mas nós oramos com ele. E aí, quando terminou a oração, ele me mandou a mensagem e ele disse exatamente o que Kátia disse. Pastor, eu faço das tuas palavras uma expressão de fé. E eu senti vocês comigo aqui no hospital. Isso é ser igreja, irmãos. Igreja não é assistir culto. Igreja não é apenas uma celebração de adoração que acontece no domingo às 10 horas da manhã. Igreja é comunhão. Igreja é exercício de cuidado. Igreja é mais do que simplesmente o Roque e Fernando, que vivem juntos há quanto tempo nesta igreja, eles não são só amigos. Porque amigos nós temos, aqueles que secularmente são pessoas que nós gostamos, que nós amamos. Eles não são só amigos, eles são irmãos. Por que eles são irmãos? Porque eles vêm do mesmo sangue. E qual sangue é esse? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que faz com que na vida deles, no coração deles, na alma deles e no espírito deles, este sangue os purificou, os lavou e os transformou em filhos de Deus, salvos e redimidos por Jesus Cristo. E por isso nós somos irmãos. Por isso eu preciso de você. Por isso você precisa de mim. Por isso a casa de Deus é o seu melhor lugar. Por isso a casa de Deus é a sua prioridade. Por isso a casa de Deus tem que ser o lugar que você ama. Porque aqui você está com o povo de Deus. Aqui você está com aqueles que precisam do seu cuidado e que você pode ser cuidado por eles. Já citei aqui, né? Várias pessoas estiveram. Mas eu me lembro que no momento exato eu estava ali e me emocionei bastante, porque ela estava muito emocionada do lado de fora. Quando nós na UTI com o Dudu, pequenininho ali, nos primeiros dias da UTI, a pastora Anice foi lá nos visitar. E ela estava do lado de fora da UTI, extremamente emocionada. E batendo a mão no coração e dizendo, eu amo vocês. Eu amo vocês. Então nós precisamos começar a aprender a dizer, Roque, eu te amo em Jesus Cristo. Alisson, eu te amo em Jesus Cristo. E outra coisa que nós precisamos aprender a dizer, que é um privilégio que os nossos irmãos pentecostais fazem muito bem e que a gente acaba por aí abandonando. Quer dizer, a paz do Senhor, meu irmão. Ao invés de cumprimentar bom dia, boa tarde, boa noite, dizer a paz do Senhor, dizer shalom. Por quê? Porque o que nos faz e o que nos une é exatamente essa paz. Esta paz que foi alcançada por nós na cruz do Calvário. É isso que faz com que eu seja seu irmão. É isso que faz com que você seja meu irmão. Então o corpo de Cristo é imprescindível. E a comunhão, a koinonia no grego, significa o quê? Comunhão.
é o termo utilizado no cristianismo com o significado de participação, de companheirismo, de comunicação, de ter em comum, de partilhar os conceitos semelhantes. O termo aparece pela primeira vez na Bíblia, lá em Atos, capítulo 2, verso 42, que nós lemos aqui, e que explica exatamente a forma da vida cristã e como era ela compartilhada pelos seguidores de Jesus em Jerusalém. Era o modelo da igreja primitiva. Tem pessoas que falam que a igreja primitiva crescia porque reunia nas casas. Tem pessoas que falam que a igreja primitiva crescia por isso e por aquilo. A igreja primitiva crescia porque ela tinha dois diferenciais significativos. Ela era cheia do Espírito Santo de Deus e ela tinha uma vida em comunhão. E essa vida em comunhão, ela era tão exagerada, tão efetiva, que as pessoas de fora olhavam, admiravam e queriam viver aquele projeto. E Deus trazia dia a dia os que haveriam de crer. A conversão era resultado da presença do Espírito Santo e da vida em comunhão. A vida em comunhão, a vida do abraço, a vida do afago, a vida do carinho, a vida do cuidado, a vida da oração. Tem um livro chamado O Crescimento Natural da Igreja, um livro maravilhoso, em algum momento nós vamos estudar aqui na igreja, que esses pesquisadores cristãos pesquisaram milhares de igrejas ao redor do mundo para saber as 8 marcas das igrejas que mais cresciam no mundo. E uma das marcas das igrejas que mais cresciam no mundo era, sabe o quê? Elas riam muito. Riam muito? É. Riam. Brincavam. Davam risada. Com quem que você brinca? Você brinca com qualquer pessoa? Você brinca com quem você tem o quê? Intimidade. Então, uma das marcas da igreja é rir. Eu estava até pensando, eu acho que a gente precisa começar a colocar um café da manhã aqui, um cafezinho, né, no intervalo da escola dominical, para a gente tomar café, brincar, falar do Vitória, né, embora não está muito bom falar do Vitória ultimamente, né, mas falar do Vitória, falar do Bahia, se quiser falar do meu Corinthians também, pode falar do meu Corinthians, né? Ontem arrebentou a boca do balão, jogou extremamente bem, né? Só não fale do Palmeiras, por favor, né? Mas o resto tudo pode falar, né? Do Palmeiras é proibido falar. Mas assim, falar do time de futebol, falar das nossas conquistas, falar dos nossos sonhos, falar dos nossos filhos, falar dos nossos projetos, falar das nossas alegrias e das nossas tristezas, partilhar, conversar e construir relações saudáveis e fortes e sinceras. E aí o que é importante, irmãos, nós pensarmos que a comunhão não é produzir pessoas iguais, porque nós somos diferentes. E é essa que é a grande sacada. Ou seja, nós somos diferentes. É na diversidade que nós nos tornamos um só. É a unidade na diversidade. É a unidade na pluralidade. Nós somos diferentes, mas nós nos tornamos um. Para que o mundo creia que Jesus Cristo veio ao mundo. Quando Jesus Cristo diz, Pai, faz-nos um, para que o mundo creia que tu fostes enviado. Pai, faz-nos um, para que o mundo possa crer que Jesus Cristo foi enviado por ti. Ou seja, ser um, ser unido, tornar-se em uma viva comunhão do povo de Deus. Muitas pessoas podem ter amigos, um círculo de conhecidos, segundo o seu propósito e o seu gosto, mas eles podem não ter comunhão. Por que não tem comunhão? Porque este caso das pessoas que vivem, que têm uma relação, que têm uma amizade, elas só vão poder ter comunhão, porque a comunhão é algo que só existe através de Jesus Cristo. A comunhão é algo de um princípio bíblico que diz que o que é comunhão? É a união entre aqueles que conhecem o único Deus e que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. Queridos irmãos, isso é extremamente importante. O apóstolo Pedro diz, olha, não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu fostes enviados. E eu lhe tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Jesus Cristo falando, Pai, faz com que os discípulos sejam um, como nós somos um. Uma certa vez, num curso de teologia, quando eu fazia teologia, cheguei para o meu principal professor e disse, professor, eu não consigo entender a teologia da Trindade. Me explique, como que Deus pode ser um e ao mesmo tempo ser 3 pessoas? E ele disse para mim o seguinte, é que o Pai
ama o Filho, e o Filho ama o Pai. E ambos amam o Espírito Santo, e o Espírito Santo ama eles, de uma forma que nenhuma experiência humana chega perto. E este amor faz com que eles se tornem um. E aí Jesus Cristo está comprovando isso. Ele está dizendo assim: Pai, permito que eles sejam um, como nós, eu e você, Pai, somos um, para que o mundo creia. Porque o maior testemunho da igreja de Jesus Cristo é quando nós cuidamos uns dos outros, nós amamos uns aos outros, zelamos uns pelos outros. E o pior de todos os testemunhos da igreja de Jesus Cristo é quando há maledicência, é quando há maldade, é quando há rancor, é quando há mágoas produzidas dentro do corpo de Cristo. Se vocês perguntarem para as pessoas que estão desviadas das igrejas quais os principais motivos do desvio, vocês não precisam nem sequer falar com a terceira, quarta, quinta ou 10ª pessoa. A conclusão será: eu fui escandalizado, porque eu fui maltratado, porque as pessoas me trataram de uma forma ruim, e por isso eu não continuei. Ou seja, o sofrimento de ser maltratado na casa de Deus é terrível. Por quê? Porque na casa de Deus nós esperamos que as pessoas sejam amadas, que as pessoas sejam cuidadas, que as pessoas sejam queridas, que as pessoas gostem uma das outras, mesmo que pensem completamente diferente. Porque nós não estamos falando de produção em série, nós estamos falando do corpo de Cristo. A comunhão em compartilhar o mesmo objetivo é o que nos une. É o mesmo propósito que faz com que nós tenhamos comunhão. Então, o que é comunhão, irmãos? Comunhão é amar uns aos outros, é cuidar uns dos outros, porque todos nós temos o mesmo objetivo. E qual que é o nosso objetivo? Que Jesus Cristo seja engrandecido através das nossas vidas, que outras pessoas conheçam Jesus através de nós, que nós possamos viver em paz conosco e com a nossa família por meio de Jesus Cristo na nossa casa. Nós nascemos de novo para uma esperança viva. Essas pessoas foram tiradas de todos os tipos de pessoas para serem um só corpo, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Podemos ver grandes contrastes, pode existir entre aqueles que são escolhidos. Eles têm personalidades diferentes, antecedentes e nacionalidades diferentes, por exemplo, mas a intenção é que Cristo seja tudo em todos. Portanto, a comunhão deles não é baseada em gostar uns dos outros de acordo com a carne, de acordo com a dimensão humana, mas eles se amam de acordo com o Espírito no mesmo chamado, na mesma vocação. A comunhão consiste em cuidar uns dos outros e ser salvos para que a plenitude de Cristo possa aumentar cada vez mais. Bendito seja Deus de nosso Pai, e Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Esta é uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa comunhão está guardada nos céus. Não é a relação meramente humana, mas ela é parametrizada pela presença do Espírito de Deus. E por isso nós amamos, por isso nós nos encontramos. E nós vivemos a plenitude da experiência de ser povo de Deus. Encontramos pecado em nossa carne, nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Quando estamos com outras pessoas que podem não estar exatamente de acordo com o nosso gosto, por causa das singularidades, da forma de pensar diferente dos outros, podemos encontrar impaciência, auto-injustiça, o orgulho vindo em nossa carne. Então precisamos estar limpos pelo sangue de Jesus destas inconsistências. A pessoa não ama de verdade para que possa reconhecer o que precisa ser purificado. Aí então ela sai da comunhão. Neste ponto, precisamos prestar atenção a nós mesmos e não julgar os outros. Precisamos, irmãos e irmãs, para que a comunhão aconteça, sermos extremamente mais justos conosco mesmos e mais misericordiosos com os nossos irmãos. Somos misericordiosos em demasia conosco e somos justos demais com os nossos irmãos. Para conosco, a misericórdia. Para com os nossos irmãos, a justiça.
precisamos inverter. Para com os nossos irmãos, a misericórdia, e para conosco a justiça. Sejamos justos conosco e misericordiosos com os nossos irmãos. Porque se nós fizermos este exercício, certamente nós conseguiremos ter paciência e nós conseguiremos saber que os nossos irmãos são tão pecadores como nós. E que por isso são merecedores da nossa misericórdia, do nosso amor, do nosso perdão e do nosso cuidado. Neste ponto, nós precisamos estar atentos a nós mesmos e não julgar os outros. Podemos ajudar os outros com a salvação, purificando a nós mesmos, para que o nosso amor e cuidado possam aumentar. Isso fará com que eles não saiam da comunhão. Para concluir a nossa reflexão nessa manhã, irmãs, os irmãos missionários da Bavária, antigos irmãos missionários, e esse vai ser o tema do nosso sermão no próximo domingo, quando foram para pregar o Evangelho e para levar o Evangelho, perguntaram uns aos outros: o que devemos fazer lá para que o nosso testemunho faça diferença na vida das pessoas que ouviram o Evangelho através de nós? E eles decidiram um lema, um maravilhoso lema, que será o tema do nosso sermão no próximo domingo. O lema que eles decidiram foi exatamente o seguinte: a unidade da igreja se faz respeitando a sua diversidade para o seu caráter discipulador integral. E mais do que isso, eles disseram assim: aquilo que é essencial, a unidade. Aquilo que não é essencial, a liberdade. E, acima de tudo, o amor. O que é essencial? Somos presbiterianos independentes e somos cristãos. Algumas coisas são essência da nossa forma de ser povo de Deus. E não adianta a gente inventar de uma outra maneira. Cremos na salvação pela graça por meio da fé e de que isso é dom de Deus. E não há nenhum mérito humano que garanta a salvação. Isso é indiscutível. Cremos que o Espírito Santo nos regenerou quando nós éramos ainda pecadores e que Deus nos amou quando nós ainda não merecíamos. E esta salvação foi alcançada pelo Espírito Santo de Deus quando sequer nós sabíamos quem era Deus. Quando sequer nós não sabíamos quem era o Espírito Santo. Mas Ele me buscou, Ele me chamou, Ele me regenerou. E me colocou cara a cara com Jesus Cristo e disse: este é o seu Deus, é o Filho do Deus amado que morreu na cruz do Calvário por você. E Ele derramou o seu sangue para que você fosse salvo. E eu olho então para Jesus e digo que eu reconheço o Senhor como meu Salvador, porque Ele me amou quando eu era ainda um pecador. E não foi eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou primeiro. Porque se eu não tivesse tido a graça, se eu não tivesse tido a salvação buscada pela regeneração do Espírito Santo, nós não estaríamos aqui, Roque. Nós não estaríamos aqui, Nathalie. Porque nós somos pecadores miseráveis e que não merecemos a glória de Deus. Mas Deus nos buscou e nos salvou pela sua misericórdia e pelo seu amor. Isso é fé cristã. Isso é fé reformada. Isso é fé presbiteriana e presbiteriana independente. Isso é essência. Na essência, a unidade. No que não é essencial, a liberdade. E acima de tudo, Fernando, o amor. Acima de tudo, o amor. E que cada uma das nossas decisões, ao fazermos qualquer consideração, perguntemos, em nossos passos, como agiria Jesus? E ao tomarmos uma decisão em relação aos nossos irmãos, vamos ser misericordiosos com eles e vamos ser justos conosco, porque certamente nós não erraremos. Queridos irmãos e irmãs, que a nossa comunhão cresça, que nós possamos dar muita risada, que nós possamos dar muitos abraços, que nós possamos chorar com aqueles que estão chorando, que nós possamos nos amar cada dia mais e que nossos filhos e os filhos dos nossos filhos possam amar esse lugar, por ser um lugar de comunhão, um lugar de vida, um lugar de salvação, um lugar de alegria. Que ao decidir que está vindo para a igreja, o seu filho possa celebrar e dizer: eu estou indo para a casa de Deus, eu estou indo para o lugar onde eu aprendi sobre Jesus Cristo, eu estou indo para o lugar onde as pessoas se amam, mesmo sendo absolutamente diferentes. Que esta seja a comunhão que nós possamos desenvolver nesses dias entre nós. E que isso seja um instrumento de testemunho para que Cristo seja glorificado através da minha, da nossa e da vida desta igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao final do nosso culto de adoração ao nosso Deus. Algumas lembranças bem rápidas. Quarta-feira
Quem sabe que dia que é? Dia 8. O que é dia 8? Dia Internacional da Mulher. Pronto, vocês pensaram que nós íamos esquecer, né? Não esquecemos, né? Nós, os homens, já estamos maquinando aí, né? Um esquema aí, né? A esquema aqui na Bahia não é um negócio muito bom, né? Estamos maquinando, né? Eu estou aqui há 18 anos, às vezes em quando eu cometo umas falhas dessas aqui. Esquema em São Paulo é uma coisa, esquema aqui é outra, completamente diferente, né? Nós estamos maquinando aí, né? Conversando, vamos começar. Judson vai falar com vocês, homens, na saída. Quarta-feira, todas as mulheres da nossa comunidade estão convidadas para vir aqui, porque vocês vão receber homenagens, beijinhos, abraços, mimos, né? Que nós, os homens, vamos preparar para vocês para celebrar o Dia Internacional da Mulher, tá bom? E é interessante a gente pensar que enquanto esse dia precisa ser celebrado, é porque a mulher não conquistou o seu espaço devido na sociedade. E nós vamos lembrar disso na quarta-feira também. Mas também não vamos deixar de dar mimos, beijinhos e abraços, né? E orar por vocês. Então, Judson, quarta-feira, já vai começar que hora a homenagem? No café. 18h30, as mulheres vão receber um café diferente. Arlete, esquece o café dessa semana, não é você, tá? Quem vai preparar o café somos nós, os homens, tá bom? Então, um café diferente às 18h30, Roque, e depois, logo em seguida, nós vamos fazer um culto de adoração a Deus pela vida das nossas mulheres e vamos celebrar, homenagear, abraçar. Então, todas as mulheres estão convidadas a estar conosco e os homens também. E se você que tem mulher na igreja, é melhor você vir, viu? Porque senão vai pegar mal para você, né? Mas traga a sua esposa, venha também, nós estamos brincando. Nós queremos agradecer algumas pessoas que estão nos visitando hoje, né? Elizabeth, né, que está conosco. Já não é mais visita, né, Elizabeth? Né? Mas é uma alegria ter você aqui. Elizabeth chegou um dia ali, quietinha, sentou ali, né? Nós abraçamos ela, pegamos o contato, temos falado com ela regularmente, né? E inclusive falamos sobre esse tema, né, Elizabeth? Sobre a questão da vida na igreja, né? Então, que Deus abençoe, viu, Elizabeth? Uma alegria ter você aqui. Também está conosco, né, uma amiga, está se tornando amiga. Na verdade, lá na PVS eu faço mentoria, né, para os líderes, né? Mentoria para o desenvolvimento profissional e pessoal. E aí, algumas pessoas fazem parte desses líderes que eu estou fazendo mentoria. E uma delas é Daiane, né, que está ali atrás, né? E com a filha e uma sobrinha, né? E Daiane mora, de carro, 5 minutos, né, Daiane, daqui? 3 minutos. Ela mora aqui perto da igreja onde era o colégio Soledade, exatamente, né? Então, mora aqui pertinho da gente, né? Lá eu digo assim, quem mora perto do sótão, eu levo para o sótão. Quem mora perto do barbalho, eu trago para o barbalho, não é brincadeira, né? Mas é que ela mora aqui do lado, né? Mas, então, Daiane está aqui nos visitando, é uma alegria, né? Ela até me pregou uma peça, que eu convidei, ela falou assim, não posso, eu estou na ilha, daqui a pouco eu vejo ela no corredor, né? Ela me fez uma surpresa agradável. Então, que Deus abençoe sua vida, viu? É uma alegria ter você aqui. Volte sempre, tá bom? Quem está perto de Daiane aí, dá um abraço aí. Alessandra, né? Quem está perto de Elizabeth, vira para trás, dá um abraço, né? Quem está aqui, ó, vocês estão perto de Elizabeth, se movam aí, dê um abraço em Elizabeth, né? Pode ser mais de um, não tem problema. Oi. E também a filha e a sobrinha de Elizabeth, que estão ali conosco também, né? Ele já não é mais visita, que ele está vindo no domingo agora, mas na quarta-feira ele já está vindo faz 2 meses. Toda vez que eu vou falar o nome dele, eu tenho que perguntar de novo. Eliesse, né? Que está vindo conosco nas quartas-feiras regularmente, agora começou a vir no domingo, e está trazendo o filhinho, o Pedrinho, de 3 anos. De 3 nada, né, Pedrinho? Pisei na bola, né, Pedrinho? 9 anos, né? Que está conosco também, já participou da escola dominical hoje. Volte sempre. Eu acho que é isso. Tem mais alguém que está nos visitando? Acho que não, né? Tomara que domingo que vem a gente tenha tanta visita que a gente gaste uns 20 minutos para apresentar. Então, estamos no próximo domingo, o culto, a escola dominical às 9 horas e o culto às 10h15. Outra coisa importante, vocês líderes, eu mandei uma mensagem para todos vocês, né, lembrando que no próximo domingo vocês devem entregar o planejamento de ação com as atividades das datas previstas, tá bom? Então, reúno durante a semana, online, presencial, e tragam as datas prontas. Vamos orar nesse momento, colocando na presença do Senhor. Se você tem alguma oração que você queira receber,
quer, nesse momento, receber uma intercessão, algum motivo específico de oração, enfermidade, sua família, algum agradecimento, né? Se você quiser vir à frente, você pode vir. Se você quiser ficar no seu lugar, colocando-se em pé, pode fazê-lo também. Então, nós vamos também, nesse momento, enquanto nós estivermos cantando essa canção, e depois vamos orar, nós vamos fazer também... E a oferta. Aí na despedida faz a oferta. Pronto. Então nós vamos fazer, na hora da despedida, da canção de despedida, fazemos a oferta. Vamos agora orar pelas pessoas. E aí já oramos também pelas ofertas. Querido Deus e Pai, nós queremos colocar as vidas que estão aqui na tua casa, no teu altar. Aqueles que se colocam em pé. Motivos, ó Deus, o Senhor o sabe. A necessidade de cura, necessidade de reconciliamento, necessidade de saúde financeira, ó Deus, as mais diversas demandas nós gostaríamos de colocar agora no teu altar. Pedimos que o Senhor possa estar respondendo às necessidades desses irmãos e irmãs, que eles possam encontrar em Ti a paz, o conforto, mas acima de tudo, pedimos que os motivos das suas orações sejam respondidas. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos por isso, mas também te agradecemos pelas ofertas que serão depositadas no teu altar, pelos dízimos e pelas ofertas que os irmãos trarão como gratidão a Ti por aquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas. Somos gratos por esse momento de culto, de oração, te agradecemos por cada um dos irmãos que estão aqui e por aqueles que estão em casa, que estão no hospital, que estão necessitando de uma intervenção específica. Pedimos a Tua graça nas nossas vidas para esta semana e a Tua bênção sobre as nossas famílias. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. O mesmo Jesus que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e os ministérios do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém